elementos foram importantíssimos para isso, elementos nessa conquista. Muitos nativos, eles jamais tinham visto figuras como a do cavalo. E o curioso é que quando da chegada dos espanhóis, muitos deles desciam de suas embarcações montados sobre os seus cavalos, ou então conforme eles iam chegando e ocupando as áreas de conquista, muitos chegavam a cavalo e alguns nativos chegaram a pensar que o espanhol sobre o seu cavalo se tratava de um só ser. Imaginemos nós, na visão de muitos nativos, o espanhol sobre o cavalo, para muitos desses indígenas, tratava-se de um só ser. E, de repente, o espanhol sai de sobre o cavalo e os dois continuam em movimento. Na visão do indígena, era algo que estava se multiplicando para conquistá-lo. Daí, o fato, por exemplo, de Montezuma II, o líder dos astecas na ocasião, ele mandar que muitos de seus astecas se ajoelhassem diante dos supostos deuses. Outro ponto importante nessa conquista, as armas de fogo. Os espanhóis eram dominadores dos canhões, coisa que o nativo não dispunha. Então, as armas que ressoavam como o trovão foi a interpretação de muitos ameríndios conquistados pelos espanhóis. Então, os cavalos, como figuras sagradas, né, vistas como deuses na visão dos nativos, as armas de fogo, que foram importantíssimas na conquista sobre os ameríndios, armaduras que eram fortificadas e superiores às armas de defesa desses próprios nativos conquistados. Outro elemento importante da conquista foi o fato de populações elas viverem hostilidades, inimizades. Então o espanhol ele percebera isso. Então ele viu que, por exemplo, a população A não se dava com a população B, tribos inimigas, grupos inimigos. Então os espanhóis eles firmavam alianças com certos grupos a fim de conquistarem outros. Apesar da superioridade numérica dos ameríndios, esta não fora suficiente para a superioridade bélica e as estratégicas promovidas pelos espanhóis na conquista. Então, é como se o espanhol ele matasse uma metade e a outra metade ele subjugasse ao seu controle e à exploração que será promovida no decorrer da nossa administração colonial. Precisamos também enfatizar a questão das doenças, o chamado impacto microbiano. As várias doenças trazidas pelos europeus, doenças trazidas pelos espanhóis, que não eram conhecidas pelos nativos, que não dispunham de imunidade para as mesmas. Então temos as guerras, temos as doenças, temos a conquista dos territórios, cavalos, armaduras, os canhões, os vários recursos que possibilitaram a conquista do espanhol sobre as populações ameríndias no Novo Mundo. Uma vez havendo conquistado esses povos, a Espanha gradativamente, no decorrer do século XVI, iniciara o processo de administração, a chamada administração colonial. Para começar, foram estabelecidas na colônia os chamados vice-reinados. Os vice-reinados eram elementos facilitadores da dominação. Devemos também mencionar que os espanhóis eles dispunham da administração metropolitana, órgãos criados na própria Espanha, órgãos como o Conselho Real e Supremo das Índias, órgão como a Casa de Contratação, que era responsável pela recepção dos navios oriundos do Novo Mundo, a Casa de Contratação, que adotou o sistema de porto único a fim de evitar o contrabando.